Uma medida que não vai deixar você tomar calote do devedor, nem mesmo seus clientes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao lição prática número 21 de 365 lições que eu vou te passar. Hoje eu vou te ensinar uma medida de prevenção. Se você quiser aprender uma medida que vai fazer com que você ou seus clientes não tomem o calote, não ganhem, mas não levem, fica comigo até o final, tá bom? Hoje, o eixo, então, da nossa lição é a execução. Você que tem acompanhado essas lições, tem visto que um dia eu falo sobre execução, outro dia eu falo sobre a prática da sala de audiência, um dia eu falo sobre prática em geral. O importante é que você fique aqui comigo ao longo desses 365 dias que eu vou passar uma lição prática por dia para você, tá bom? Vamos lá. Eu gosto de dizer que uma execução, para que ela tenha sucesso, para que o credor consiga receber, ela tem que estar bem estruturada em 4 pilares. São 4 habilidades que o advogado tem que ter para poder conseguir garantir que o cliente dele receba. E uma dessas habilidades é a prevenção. A nossa lei, ela dispõe de vários mecanismos para você prevenir o calote. Hoje eu vou falar desse único pilar, então, da prevenção. E vou falar de uma das várias medidas de prevenção que existem na nossa lei. E eu quero fazer referência hoje aqui a uma medida de prevenção chamada averbação premonitória, para que você entenda, saiba o que é, saiba quando utilizar e como que ela pode proteger o crédito do seu cliente. Então vamos lá. Imagina que o cliente te procura com um cheque. Ele diz assim: olha, tem um cheque aqui de 50 mil reais que voltou sem fundo e eu quero que você execute, que você ajuize a execução. Normalmente o que o advogado faz? Ele ajuiza a execução. O juiz despacha mandando citar o devedor para pagar em 15 dias. Esse é o procedimento, né, da execução de um título extrajudicial. E aí o executado ele é citado, ele pode apresentar embargos ou não, e aí começa a busca de bens para penhora. Qual é o grande problema? O problema é que entre o momento que você distribui a execução e o momento em que você vai começar a penhora, às vezes pode levar meses, às vezes até anos. Por quê? Você pode enfrentar uma grande dificuldade na hora de citar o devedor. E enquanto o devedor não é citado, não se fala em penhora. Você só vai iniciar atos de penhora depois que o devedor é citado. E qual foi a solução, então, que a própria legislação fornece? A averbação premonitória. Se não me falha a memória, está lá no artigo 830 do Código de Processo Civil, que diz mais ou menos assim, ó. Toda vez que você distribuir uma execução e o juiz despachar mandando citar o réu, você pode pegar uma certidão da existência dessa execução e averbar nos registros de propriedade do devedor. Então, registro de imóvel, registro de automóvel, registro de empresa, qualquer tipo de registro público de propriedade. Então, vamos imaginar então aquele exemplo. Você está executando um cheque de 50 mil reais. Distribuiu a execução, o juiz despachou, mandando citar. O que você faz? Vai lá no cartório do juiz e pede uma certidão da existência daquele processo. O cartório vai te dar, então você pede para o cartório, não é uma certidão que você pede por petição para o juiz, não, uma petição que o próprio cartório vai te dar, uma certidão, aliás. E aí você vai lá no Detran, ou no cartório de registro de imóveis e pergunta: esse CPF aqui, que é o meu devedor, tem algum imóvel aí nesse registro de imóveis? Sim, tem. Opa, então eu quero fazer a averbação premonitória, quero averbar na matrícula desse imóvel que existe essa ação em andamento. Para que serve a averbação premonitória? Para evitar fraude à execução. Depois do momento que você fez essa averbação, caso o devedor venda, se desfaça desse bem, doe, faça o que ele quiser, o Código de Processo Civil fala que essa venda, essa doação é considerada em fraude à execução. O juiz mesmo lá da execução determina essa venda não é considerada porque ela foi feita em fraude à execução. Então é um mecanismo que previne o calote. Geralmente o devedor, quando fica sabendo da ação, quando ele é citado, ele trata de se livrar dos bens.
um automóvel, por exemplo. Então o devedor tem um automóvel, fica sabendo que você ajuizou uma ação cobrando 50 mil reais, ele pega e passa esse automóvel por nome de uma tia, por nome de um laranja, por nome de um sobrinho. Mas se você fez a averbação premonitória, ainda que ele faça essa transferência é considerada em fraude à execução, ou seja, você preveniu o calote. Tá? Agora vamos para dúvidas sobre a averbação premonitória. É possível fazer a averbação premonitória em cumprimento de sentença? E a resposta é não. Esse é um instituto previsto lá na parte do CPC que fala da execução de título extrajudicial. Mas, no cumprimento de sentença, você tem uma outra medida de prevenção que é até mais efetiva, que é a hipoteca judicial, que vai ser objeto de uma outra lição. Então, não, você não pode fazer a averbação premonitória quando você está falando de um cumprimento de sentença. Mas você pode usar outra medida que eu vou te ensinar em outra lição. Professor, eu posso fazer a averbação premonitória durante a fase de conhecimento? Então, eu entrei com a ação, com pedido de indenização, com pedido de cobrança e vou fazer a averbação premonitória? Absolutamente não. É um instituto para você usar na execução de título extrajudicial. Mas, na fase de conhecimento, você pode pedir medidas cautelares. Imagina, então, que você entrou com uma ação de cobrança e aí você tem conhecimento que o réu está se desfazendo de todo o patrimônio. Você pode mostrar isso para o juiz no processo e pedir uma medida de cautela. Olha, juiz, eu quero que Vossa Excelência determine que se averbe na matrícula de um dos bens do executado a existência dessa ação. Por quê? Lá na frente, se eu ganhar e ele não tiver mais nenhum bem no nome dele, a ação vai se tornar inútil. Então eu quero uma medida cujo efeito vai ser semelhante à da averbação premonitória, mas vai ser uma medida cautelar. Então, você nunca vai pedir a averbação premonitória durante a fase de conhecimento, mas você pode pedir medidas cautelares que tenham o mesmo efeito. Professor, posso pedir a averbação premonitória em um bem do devedor que tem alienação fiduciária? Então eu descubro que ele tem um automóvel, mas esse automóvel está lá com ônus de alienação fiduciária. A resposta é negativa. Todo automóvel que tem a cláusula lá, a restrição de alienação fiduciária, o que isso significa na prática? Significa que aquele automóvel não é de propriedade do seu devedor. Ele alienou, ou seja, ele entregou para o banco a propriedade, o banco deixou ele na posse direta do bem, com base na fidúcia, na confiança, porque ele está pagando prestações mensais para o banco. No final, se ele pagar todas as prestações, o banco devolve a propriedade para ele. Tá? Não só a posse direta, mas também a propriedade. Então você não pode averbar uma restrição em um bem que não é do devedor. Tá bom? Detalhes da averbação premonitória que você precisa saber e que, na prática, serão muito importantes. Doutor, professor, e se o único bem do devedor for eu encontrar um imóvel, mas ele é o único bem, é o bem de família? Vale a pena fazer a averbação premonitória? Bom, se tiver escrito lá no registro imobiliário que aquele imóvel é o bem de família, não faça. Tá? Porque você está inserindo uma restrição, uma espécie de restrição em um bem que não pode ser penhorado. Então essa averbação vai acabar sendo desfeita. Tá? Agora, se não tem nenhuma ressalva na matrícula, mas você desconfia que se trata de um bem de família, faça a averbação e deixa que o devedor venha e se defenda em embargos lá na execução. Tá? Mas, de alguma forma, você já mostrou que você sabe mais, que você já é diferente, você não está na execução para brincadeira. Meus amigos, as medidas de prevenção, elas têm um papel fundamental, porque ela inibe o devedor, ou ela impede o devedor de simplesmente tirar todos os bens do nome dele. Passa a usar a partir de hoje a averbação premonitória, passa a estudar cada vez mais esse instituto e você vai entender como é importante estar preparado para a execução. É isso aí, nossa 21ª lição. Espero que você aproveite e, mais do que isso, que você utilize na prática. Eu te espero amanhã para mais uma lição.